Bom, beleza, vamos mais um diário de trade, acho que é um bom nome. 6h20, dia 4, terça-feira. Bora ver aqui o que aconteceu no dólar, quais foram os trades mais técnicos que a gente teve aqui e como que se operava isso. Bom, primeiro trade no dólar, assim que abriu o mercado, primeira percepção que teria que ter, a VWAP extremamente inclinada para baixo. Ela vinha bem descendente, bem forte para baixo, e aí neste candle das 9h20 o preço dá uma puxada para cima, vira VWAP, vira tudo. Isso daqui é um sinal de entrada também pelo setup da VWAP, certo? Porque a VWAP no início do dia ela funciona exatamente como uma média móvel e com uma linha de tendência e linha de suporte e resistência. A partir do momento que um candle rompe ela com força, a gente espera que esse movimento vá para esse lado que ele rompeu, certo? É como se ele fosse um suporte e resistência mesmo. É um trade mais agressivo, certo? Que eu acho que não tem uma taxa de acerto muito boa para ser considerado um trade assim que dá para fazer sempre, mas foi um trade aqui. Qual que era o alvo desse trade? Era a projeção dessa perna de baixo para cima. Então a gente tinha aqui uma perna de baixa, a gente projetava ela para cima e ele foi no segundo alvo, certo? Caso, mas essa barra aqui estava com um stop de 17 pontos. Realmente, um stop caro, um stop difícil. Esse segundo candle aqui, ele também poderia ser uma entrada. Qual que seria o pensamento? O preço rompeu, barra elefante, barra de força, volume bem alto, acima dos outros candles do dia, certo? O preço fez o que? O preço foi na VWAP, encostou na VWAP e voltou e fechou para cima. E fechou com um novo candle de força compradora. Teria uma nova compra aqui, até mais conservadora, mais seria na confirmação do sinal, né? Não no sinal e sim na confirmação dele, com um stopzinho bem mais barato de 10 pontos. 10 pontos, 10 pontos e meio. Com alvo, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui. Certo? Espelhamento tranquilo, não tem muito segredo. Perna de baixa, não tem pivô. Você espelha a última perna contrária para o lado da tendência. Entrada aqui, saída aqui ou aqui. Sem segredos. Bom, bateu no segundo alvo. Começou a corrigir. Fez um candle de dúvida que poderia ser um gift e empurrou para baixo. Fez uma barra de força vendedora, abriu e fechou nas mínimas, sem sombra. Então, você espera, opa, peraí, ele deu uma perna de alta, foi no 100%, então o que eu faço? Eu puxo o Fibonacci esperando que ele faça o quê? Que ele venha na primeira, na segunda ou na terceira retração. A partir do momento que o preço passou da terceira retração, fez essa barra de força aqui, você já identifica o que? Fala, opa, aliás, tem a VWAP ainda que nesse horário ainda é muito válida, né? A gente está falando de 10 horas. O preço passou da VWAP, foi lá, testou, voltou. Então você fala, opa, peraí, rompeu todas as retrações, passou da VWAP, passou da média móvel, virou já a média de 8. A média de 8 deu uma quebrada lá em cima e já embicou para baixo. Então isso aqui não é mais uma correção, já vai virar uma nova perna, vai virar uma possível tendência de baixa. O que a gente espera nesse cenário? Espera uma correção para entrar vendido. Não dá para entrar vendido aqui ou entrar vendido aqui. Já esticou, o movimento está esticado, a gente tem que esperar uma correção. A correção veio, logo em seguida deixou essa barra de força. No momento que a correção veio, o que a gente faz? Esse Fibo, que estava lá no topo do dia, esperando isso aqui, a gente faz isso aqui. Por quê? Porque se essa perna vai corrigir, ela vai corrigir até onde? Primeira, segunda ou terceira retração. E esse Fibo aqui, na verdade, ele vem para baixo. Certo? Então, corrigiu na segunda retração, deixou um puta pavio e um puta candle de venda bem em cima da VWAP,
virando a média móvel, já confirmando a média de 8 também, tudo indicando a venda e com um pivô praticamente pronto para venda. A venda mais agressiva, antecipada aqui, a venda após confirmação aqui. Alvo primeiro e segundo alvo. Foi no primeiro alvo, corrigiu em formato de bandeira, certo? E corrigiu em formato de bandeira. Rompeu, fez pullback e voltou a cair. Voltou a cair até onde? Até o segundo alvo desse mesmo pivô. Ah, por que não projeta toda essa perna aqui? Porque os alvos iam ser muito grandes. E a não ser que o dia esteja com bastante volatilidade, os candles com 10, 12, 11, 15 pontos, é muito difícil ter um movimento desse tamanho. Então a gente continua com essa projeção, só estica ela. E aí, a gente tem uma venda aqui, a gente poderia ter nesse candle preto, considerando que foi o que? Foi um pullback, ele rompeu a bandeira, fez pullback, volta a cair. Primeiro candle esse, candle de confirmação, o vermelhinho, e aqui, apesar de não parecer, isso daqui pode ser um gift também. Esses candlezinhos aqui, eles podem ser considerados um gift. Deixa eu colocar um quadradinho neles aqui. Aqui. Certo? Se analisar também num tempo gráfico maior, vai ser um gift perfeito, digamos, né? Sim, se a gente colocar num time frame de 15 ou de 30, por exemplo, isso daqui vai virar um gift. Mas é um preço que ele ficou preso aqui na congestão e rompeu. Teria uma nova venda até mesmo aqui embaixo, nesse outro candle aqui. Todas elas, ele não foi no segundo alvo, porque muito provavelmente ele deve ter pego algum alvo de fechamento. Acho que se eu ajustar esse Fibo aqui nessa sombrinha menor e nesses fechamentos aqui, provavelmente vai bater o alvo. Bingo, bateu, né? Então a gente tinha a possibilidade de venda aqui na confirmação do pivô, bandeira, rompeu a bandeira. Ah, mas a média ainda está meio embolada. Beleza, mas tem que ficar atento ao sinal gráfico. É uma bandeira, rompeu a bandeira, fechou abaixo, fez um pullback e volta a cair. Tem uma venda aqui. Aqui na perca do gift você pode até deixar uma ordem de venda bem aqui embaixo para o preço passar e pegar e indo buscar os outros alvos. Esse trade aqui, eu não acho que seria interessante alongar ele tanto. Primeiro porque ele estaria com o stop baratinho, ó, 7, 6 pontos. Se colocasse na própria barra aqui, 4 pontos, com o risco de ser violinado. Se fosse nesse candle aqui, estaria com um stop de 6 pontos. Mas tinha uma média de 200 vindo embicada para cima, certo? Então, o que a gente entende? Que essa região aqui da média de 200 seria um ponto que o preço poderia bater e respingar para cima. Ah, vai bater exatamente nela? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a região aqui, ela indica que pode dar uma corrigida no preço. Então seria interessante, se fizesse a venda em qualquer um desses pontos aqui, fazer até a média de 20. Mesmo se você fizesse até a média de 200, mesmo se conduzisse o preço exatamente até a 200, já seriam 15 pontos no dólar, certo? Tradezinho simples, tranquilo, ó, 7 de stop para 15, 16 de gain. Se tivesse realizado no fechamento do candle, teria dado até um pouquinho mais, ó, teria dado 20 pontos, certo? Depois disso o preço bate ali no segundo alvo, vira para cima. Aqui talvez seria um movimento que até poderia dar um stop, que seria o que? Seria essa venda aqui, porque dependendo da interpretação,
a média de 200 foi rompida, né? O preço foi fazer um pullback e deu uma nova venda. Aqui poderia ser que gerasse um stop, certo? Fazer a venda aqui, com o stop aqui em cima, era o stop de 13 pontos. É puxado. Teria que estar bem dentro do gerenciamento. Pô, já caiu 83 pontos. Fazer uma venda aqui é complicado. Você tem que considerar que ele ia cair mais 30 pontos entre 15 horas e 18. Teria 2 horas aí para cair mais 30 pontos. Meio complicado. Mas, vamos lá. E depois o preço deu essa barra enorme para cima e veio repicando para baixo tudo de novo. Aqui é um pouquinho mais complicado ter algum trade mais técnico, porque tudo fica meio embolado. Apesar da média estar vermelha, ela está abaixo do preço. E então, o que é isso daqui? Vira um suporte, né? O preço tende a bater aqui e respingar para cima, e aí já vem a média de 200 subindo e a 50 para cá, e aí vira algo indefinido. Então é um pouco complicado de falar em trade aqui, mas contudo, entretanto, caso tivesse com o olho afiado, o emocional tranquilo, teria uma outra venda por aqui, porque o preço rompeu a média, veio formando meio que algum gifts, né? Aqui é uma micro bandeirinha, certo? Isso aqui é uma micro bandeirinha que o preço fez, rompeu ela e veio caindo. Quais seriam os alvos? Seria o 100% ou o 161. Como eu falei, depois de cair 80 e tantos pontos, é complicado você falar que vai cair até o último alvo. Difícil ter força. Provavelmente se tivesse mais uma meia hora, uma hora de pregão, ele iria lá. Mas, como não teve, então essas vendas que teve aqui dessa pernada, eu acho bem complicado de operar. Primeiro, pelo horário que já passou o horário de alta volatilidade do dólar, e segundo, pelo contexto total. Porque isso daqui, se você não está vendo essa parte aqui, você está vendo só isso daqui, você olha e você fala, é fundo, eu estou vendo um fundo, é um fundo aqui, aqui é um fundo, e aqui eu estou próximo de um fundo, não dá para vender aqui, certo? Você tem que considerar que o preço ia realmente daqui até o último alvo. Ó, mais 36 pontos. Então é um pouco complicado fazer essa venda aqui. Ah, mas e aí, perdi o movimento. Pô, paciência. Espera o próximo. Então, no dólar ele deu bastante oportunidade hoje. Deu aqui no início do dia, foi no segundo alvo, trade perfeito. Deu aqui, formação de pivô, corrigiu nos 50%. Deu aqui na confirmação do pivô, indo buscar o primeiro alvo. Talvez não seria tão interessante, porque o stop ia estar praticamente 1 para 1. 16 de stop para 20 de alvo, né? Alvo um pouquinho maior do que o stop, às vezes vale a pena. Nessa estrela que deu aqui eu não iria considerar, porque estava dentro da bandeira, ele poderia bater aqui e voltar para cá tranquilo. O rompimento da bandeira e esse giftzinho aqui com vários candles, que também poderia ser feito a venda aqui ou aqui, certo? Para mim, esses foram os trades que deu no dólar. A partir daqui, esse momento que ele rompe a 200 e volta a cair, já fica um pouquinho mais complicado. Às vezes até dá para fazer uma venda por aqui assim, puxar um stop e deixar o preço rolar aí no barra-barra, mas já fica um pouquinho mais complicado, certo? Justamente porque já andou bastante, já está no final do dia, já não tem tanto volume. Ó, a diferença de volume a partir das 3h30, ó, como o volume vem caindo. Então é difícil esperar grandes movimentos na última parte do dia. Alright,
certo? Tranquilo? Alright. Certo. Sim. Excelente. É só uma dúvida aqui. Você falou sobre duas entradas ali aquele primeiro pivô ali, né, digamos. Uhum. Na segunda entrada, você falou da entrada antecipada, que era naquele candle negro de força. Falou da entrada Você fala aqui? confirmada. Tá, Aí você tá. falou, né, entrada antecipada aí, né? Sim. E Uhum. no próximo candle seria Aqui a entrada confirmada, digamos assim. e aqui. E isso. Agora uma dúvida. Eu posso operar esse pivô deixando uma ordem de venda no rompimento dele, na pedra? Não, porque se ele passa, faz uma sombra e volta, você vai ficar Se chupando o fudeu, dedo né? e foi só uma violação, não foi um rompimento, foi uma violação, certo? Perfeito. Perfeito. Então, Esclarecida a dúvida. o pivô ele só é confirmado quando o preço fecha abaixo dele ou acima, certo? Se ele não fechar, vai ser uma violação, certo? O preço foi lá e violou. Por exemplo, aqui é como se fosse um pullback, certo? Essa bandeira é como se fosse um pullback nessa linha. Como se fosse um pullback nessa linha do pivô, certo? Ele rompeu para cima? Não, ele violou. Ele violou aqui, violou aqui, violou aqui, foi lá em cima, violou e fechou embaixo de novo, certo? Tá vendo que todo o fechamento foi bem em cima dessa linha? Então ele não rompeu, ele só foi violando e voltou depois. Então se a pessoa fala, ativou o pivô, fechou acima, vai buscar lá em cima, mas foram violações, certo? Dentro de uma tendência de baixa. Então, tipo, deixar uma ordem na pedra, ali no Deixa, fundo, no pivô, ali na cabeça do pivô, seria como se fosse um outro tipo de entrada antecipada também, né? você seria pensado em deixar a ordem aqui, né? É, tipo isso. Uhum. Pois é, mas e se esse candle aqui ele não fecha desse jeito? Ele vem aqui, Faz a sombra e faz sobe, eu uma sombra e entendi. sobe, entende? Aí ele pega a sua Aham, ordem e já sobe direto no seu stop. Por isso saquei, que eu gosto saquei. de entrar sempre com o candle fechado. O candle fechado não vai mentir para você. O candle em formação ele ainda não está definido, ele não sabe ainda para onde que ele vai fechar. Então estão decidindo. Então são 5 minutos que estão comprando ou vendendo e vai sair alguma coisa dali, certo? Então a gente espera. A gente não quer participar da briga de decisão. A gente quer quando já tiver decidido. Perfeito. Beleza? Beleza. Bora pro índice? Vamos. Bora. Bom, primeira coisa no índice, ah, eu sempre falo para fazer os estudos dos 60. No 60, a gente cumpriu hoje um pivô de baixa que vem lá de sexta-feira, sexta, quinta-feira, ah, fez a retração ontem e iniciou uma nova baixa, conforme a gente falou hoje, e hoje confirmou o pivô, abriu para baixo, puxou para cima, veio aqui, confirmou o pivô na terceira hora e depois a venda, certo? Então, cumprimos o primeiro pivô buscando justamente a região dos 100 mil pontos. Primeiro alvo desse pivô, certo? Perna de baixa, perna de alta, perna de baixa. Certo? Tá visível? Uhum. Beleza. Vamos lá. Bom, início do dia aqui no índice. A gente tinha um micro pivôzinho aqui, né? Que é a mesma situação do trade do Sim. dólar. É a mesma situação daquele trade do dólar, é um trade de abertura. Então, o preço abriu, fez um candle de força para baixo, fez três candles fracos para cima, indicando que era só uma correção, e aí fez um novo candle para baixo. Aqui a gente projeta, colocaria aqui, projeçãozinha.
a gente ia ver que ele corrigiu exatamente no 50% e iniciou as entradas antecipada aqui e a confirmada aqui, certo? Ah, mas não pegou milimetricamente lá. Por isso que eu sempre deixo a ordem um pouquinho antes dos alvos, certo? Às vezes ele não vai cumprir milimetricamente mesmo, mas ó, foi buscar o terceiro alvo, certo? Primeiro alvo, segundo alvo, segurou, terceiro alvo, foi buscar, certo? Se a gente pegar os fechamentos, o fechamento aqui desse candle aqui, ou até esse fundinho mais alto, vai bater, mas não tem motivo, certo? Falar que um alvo não foi cumprido por causa de 30 pontos, chega a ser sacanagem, né? Bom, beleza. Então a gente tinha uma venda aqui no início do dia, tinha uma venda aqui, foi no alvo, pá, beleza, iniciou uma correção. Então a gente tinha, deixa eu marcar elas aqui, aqui e aqui. Saídas, segundo e terceiro alvo. Como o pivô é muito pequeno, não vale a pena usar o primeiro alvo nesse caso. O risco retorno não estaria condizente. Aqui começou um movimento de alta. A partir dessa barra de força que foi junto com o mercado americano, 10,5, certo? 10,5 o mercado americano abre, deu uma barra de força para cima. Beleza? Fluxo do mercado estrangeiro entrando. Percebe que o preço trabalhou o tempo todo abaixo da VWAP. Olha só. VWAP segurando, VWAP balizando o preço. De repente o preço rompe. Beleza? Aqui pode ser um início de uma nova perna de alta. O preço vai lá, busca, fecha acima, faz um candle de compra, faz um segundo candle de compra, faz um terceiro candle rompendo todas as máximas anteriores. Aqui, nesse caso, nesse movimento aqui, tem um micro pivô também, certo? Num time frame menor de 1 ou 2 minutos, isso daqui a gente vai enxergar como um pivô. Só que, como que a gente vai saber quais são os alvos disso, até onde que esse movimento vai? Pega o fundo e puxa aonde tiver mais toques dos topos anteriores. Olha só. Vou pegar aqui, por exemplo. Não é aqui, é aqui. Tanto faz. Ó. Não vai ser no de cima. Topinho aqui. Beleza. Ó. Essa linha está tocando no primeiro topinho do dia, está tocando no segundo topinho e está tocando no terceiro topinho. Então o fractal do movimento está aqui, certo? Ele fez um movimento aqui, corrigiu, voltou, corrigiu, opa, fica quieto aqui, corrigiu, fez um micro pivô aqui, rompeu, cumpriu os alvos desse micro pivôzinho aqui, ó, perna de alta, correção, foi buscar alvos, certo? Isso aqui eu estou falando de um time frame minúsculo praticamente, 1 minuto. Deixa eu ver. Aqui dá pra ver. Ó, subiu, corrigiu, foi buscar alvos. Percebe? Então, esse movimento aqui a gente consegue enxergar também nos 5 minutos com essa percepção de fractal, certo? Subiu, corrigiu, foi buscar alvo, corrigiu novamente, formando um pivô maior, e a partir do momento que esse candle vem aqui, busca novamente, faz um reteste, e virando já a média de 20, virando a média de 8, que já inclinou para cima, e virando a VWAP, e entrando um volume muito bacana, junto com o movimento americano, daria até para fazer uma compra aqui, certo? E a gente tinha os primeiros alvos aqui, comprinha com 400 pontos de stop para 400 de alvo, 1 para 1, certo? Dava para arriscar uma comprinha aqui. A entrada antecipada seria nesse candle aqui, certo? Porém o stop teria que estar lá embaixo,
e teria que ter segurado essa pernada de baixo aqui que o Kendo deu, certo? Trade um pouquinho mais esquisito, mais arriscado. A entrada certa, a entrada boa mesmo, seria nesse Kendo aqui, que rompeu os topinhos anteriores, rompeu todas as máximas, já virou todas as médias. A VWAP, vocês podem ver aqui que ela dá uma quebradinha para cima junto com ele também. Imaginem que o preço, a tela está aqui na minha linha. A VWAP dá uma quebradinha para cima, certo? Indicando que entrou o volume comprador. Então aqui seria uma comprinha. Até daria para arriscar ir no segundo alvo, já que a 200 estava bem aqui em cima, né? E ela tem um poder de atração bacana. Então daria para arriscar. Obviamente que o preço começou a voltar, você não ia esperar ele zerar o seu trade, entrar no loss de novo para você zerar. Entrou no trade, começou a voltar, você ainda está no gain, puxa o stop para um ponto positivo, por exemplo aqui abaixo das 50, e vai conduzindo no barra barra agora. Conduziu, opa, foi estopado. Beleza, saiu do trade, certo? Por mais que o trade não ande até os alvos, gerenciar é importante, que mesmo se você não acertar todos os alvos, você ainda sai no lucro. Bom, aqui começou a perna de baixa do dia, que foi o movimento principal do índice, certo? Aqui estava um pouquinho mais complexo de enxergar, porque inicialmente ele estava fazendo a bandeirinha, certo? Indicando que ele poderia voltar a subir, indicando que isso daqui seria uma bandeira de correção até as retrações, para depois subir e buscar alvo. Até aí tudo bem. Bom, mesmo princípio, a partir do momento que o preço começa a passar das retrações e começa a passar nelas igual manteiga e virar as médias, e tem médias maiores, indicando que a tendência será de baixa, a gente tem a 200 aqui vindo para baixo, né? Ela indica que a tendência longa é de queda. A gente tem a 50 vindo desde o dia anterior e passando exatamente na mesma região aqui que o preço lateralizou, e a gente tem a 8 que já virou para baixo. Então a gente tem a curtíssimo, a médio e a longuíssimo todas para baixo. A única que não virou ainda foi a 20. Ele rompe a 20, volta, faz uma espécie de pullback aqui e deixa um tipo de estrela cadente aqui, né? Não sei nem se é uma estrela ou enfim, não interessa. Aqui dava para tentar fazer uma venda. Por quê? Porque se essa bandeira foi rompida para baixo, querendo ou não, aqui a gente tinha uma linha de tendência, certo? E o preço tentou voltar nessa linha de tendência, não conseguiu e voltou. Além do que esse fibro vermelho aqui é onde está passando justamente o fundo do dia anterior. Olha aqui. Certo? Então o fundo do dia anterior foi justamente onde aquele candle nos 5 minutos tentou subir. Então o que o preço fez? Foi lá, subiu acima do fundo anterior, voltou, tentou subir de novo, não conseguiu, fechou com um padrão de venda. Beleza. Venda antecipada, então, seria aqui. Um segundo ponto de venda poderia ter sido aqui, nesse gift. Aí é o caso em que dá para colocar a ordem na pedra, né? O giftzinho dá para colocar a ordem na pedra aqui, ou esperar esse candle fechar e confirmar. Então a gente teria a venda aqui, com o stop aqui. No caso, esse daqui eu usei o stop como o próprio candle, certo? 250 pontos. E aqui a gente teve um giftzinho iniciando uma nova perna de baixa. A partir daqui já dava para pensar que ele ia buscar o fundo do dia. Só que como não tinha nada confirmado ainda, a projeção que dava para fazer seria essa daqui, certo? E mesmo aqui ele rompeu o segundo alvo. Se a gente puxasse para esse giftzinho dessa última perna de baixa, ó, a gente teria alvo aqui e alvo aqui. Então, a partir do momento que ele
deu a venda aqui, confirmou o gift e perdeu o fundo do dia, que aí sim era um ponto importante. A partir do momento que ele perdeu esse fundo do dia aqui, aí sim a gente poderia projetar toda essa perna de alta como um espelhamento para baixo. E aí foi o movimento do dia. Então a gente teve essa primeira entrada, a segunda entrada do gift, e quando ele confirmou o pivô, tem uma terceira entrada, uma possível entrada aqui, a entrada aqui com stop na própria barra elefante, 600 pontos, certo? Ah, mas são 600 pontos de stop. Você está fora, não faz. Está muito longo, esquece. Espera o próximo, certo? Alvos, primeiro e segundo alvo. Parou lá no segundo alvo, que era justamente a região dos 100%. Então, venda mega antecipada, vamos dizer assim, aqui, venda boa aqui e venda confirmada aqui. Beleza? A melhor venda era aqui, depois desse giftzinho. Sem sombra de dúvidas era a melhor. Porque te dá um stop muito curto. Te dá um stop de 250, 280 pontos. E um alvo mínimo aqui, se você projetasse o fundo do dia, de 1.100 pontos. Se fosse até o segundo, 1.600. 1.600, 1.700 pontos. Certo? Então, sem sombra de dúvida, essa daqui foi a melhor entrada. Essa daqui também foi muito boa, foi a perca do fundo do dia. Então, com barra elefante, era a venda aqui com stop aqui. O stop era um pouco mais caro, corria o risco de você passar um pouquinho de calor. Às vezes, se o preço volta aqui para fazer um pullback, buscar a média de 20, ele fazer isso daqui e depois cair, mas não foi o caso, né? Foi em linha reta. Bom, depois disso foi lá na última retração, corrigiu e a partir daí iniciou um movimento de bandeira. Depois disso, depois de uma queda grande assim, é um pouco difícil ter novas entradas. Apesar de que ele deu uma nova entrada aqui no final do dia, certo? Aqui nesse berimbolo aqui não tem nada, tá? Esticou o movimento muito. Se você fosse um cara muito agressivo e gostasse de fazer trade de reversão um pouco mais curto, daria para fazer desse range aqui, tradezinho de range, certo? Pegar esse movimento aqui de, nossa, mas são 800 pontos, tentar buscar 800 para cima, que não aconteceu também, né? Isso aqui teoricamente também pode ser considerado um gift, dá para entrar aqui com stop aqui, só que os alvos não foram, né? A tendência é forte de baixa. Mas eu, na verdade, durante o dia, a minha projeção, o meu estudo foi que isso aqui provavelmente seria uma bandeira gigantesca. Seria um enorme bandeirão. E uma congestão. Aqui, como eu falei, no final do dia até deu uma possível compra, né? O preço veio, bateu nas médias aqui, deu um candle de força. Mas 4,5 já, 4,40 é um pouquinho complicado. O trade deu um range de até 400 pontos, até antes das corretoras zerarem, mas é um pouquinho complicado. Então o trade, tecnicamente falando, o trade bom, o trade que dava para enxergar que ia desenvolver e com o pivô confirmando, foi esse daqui, que dava os alvos aqui e aqui. Depois disso, era o mercado brigando para saber que lado ia. É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, dúvidas? Perfeita explicação. Sim, excelente. Então, aproveitar esse espaço para compartilhar aqui as outras operações frustradas que eu realizei. Depois desse movimento de correção, tem uma barra de força, não tem? Ali uma vermelha. Uhum. Eu fiz Você uma fala venda aqui? nessa barra. Aqui? É. Eu fiz uma venda nessa barra aí. Só que só fui perceber um erro depois. Acredito que tenha sido só esse o erro. A 20 está por baixo. Sim. A 20 está por baixo.
é o que eu ia falar. Porque ontem também eu vi vocês comentando, o Tabajara autoriza. Cuidado para as cores não enganar você. Porque não é porque a média e o candle ficou vermelho que é uma venda. Porque se a média de 20 está embaixo do preço, não importa se ele ficou vermelho, a média está logo embaixo. Você tem uma resistência, você tem um suporte logo embaixo, você tem um ponto de possível É, reversão logo embaixo. eu fui A me média tocar está disso aí só vermelha, depois que eu tinha é. feito a venda. Aí eu vi que o próximo candle voltou, Uhum. começou a voltar, aí eu zerei a operação para proteger, que eu E percebi o o erro no meio próprio. do trade. Uhum. E a própria média de 8 também está subindo, a média de 9 provavelmente também estava subindo. É, mas a de 9 ela deu uma quebrada quando fez essa barra aí. Tipo a de 8 aí, sabe? Ficou flat, Uhum. entendeu? Cruzou ela. Aí tava. E a de 9 ela tava embaixo, mas ela tava para baixo. A de 20 quer dizer, né? Ela tava Uhum. embaixo, mas tava para baixo. Aí eu. Só que aí depois eu fui me tocar. Pô, mas a média tá para baixo aqui, isso Mas aqui vai dar bosta. beleza, mas olha só, você fez a venda aqui, certo? Você saiu no lucro, não saiu? Não, Você foi não. estopado. Não, porque na hora que esse candle começou a subir, eu falei, não, aí eu me toquei, né? Uhum. Fiz a venda e fiquei acompanhando, né? Falei, pô, mas ela tá vermelha e tá para baixo, cruzou a 9, cruzou a 8, beleza, mas ela ainda tá embaixo do meu candle, vai ser uma resistência ali, não vai dar certo isso Sim, aqui. Aí o candle começou a subir um pouquinho, aí eu zerei a operação, entendeu? Tomei um stopzinho, um loss bem pequeno aí. entendi. Você assumiu que estava errado e zerou o trade. Foi. Beleza. Porque, Aí, assim, é o certo. Mas se você tivesse tentado levar esse trade pra frente e colocado o stop no lugar certo, que seria aqui em cima, muito provavelmente você não seria estopado. seria esse candle aí, pega o stop em cima da barra lá. Mas, se tivesse colocado milimetricamente, né, Eu seria. coloco 5 pontos em cima da barra, saca? Eu olhei depois isso aí. Depende muito. É complicado. Aí eu vi que eu tinha feito bosta, eu zerei a operação, saca? Uhum. Aí teve um outro trade que eu fiz também, que deu errado. Que foi na outra barra vermelha lá, ó. Vendi nela também. Aqui É, ou aqui? nessa primeira aí. Nessa aqui. É. Pois é, mas é o que eu falei. Aqui, nesse movimento aqui, a gente não tinha um pivô, a gente não tinha um contexto bacana. O mercado já caiu 2.700 pontos em linha reta. É o mesmo contexto do dólar. Fazer uma venda aqui, eu tô olhando e tô falando, pô, é um fundo. Aqui é região de fundo. Tem os 100 mil pontos aqui logo embaixo. Aqui tá a 500 pontos de 100 mil pontos, que é uma resistência natural. Então aqui não tinha muito contexto para fazer a venda. Certo. Entendi, entendi. Aí eu, tipo assim, o intuito era assim, eu meio que vi uma bandeira aí antes dela, saca? Uma micro bandeira, uma Aqui. bandeirinha. Tipo assim, eu não tava muito boa, não muito bonita, não, mas Uhum. eu deduzi assim. Uhum. Aí eu falei, rompeu, pá, vou colocar a venda aqui. Aí esse aí eu tive a esperança que. Porque ele fez um candle de venda depois, Sim. e fez um de decisão depois. Aí eu tive a esperança que o trade poderia andar. Essa eu tomei o stop loss da barra aí. Uhum. A questão aqui foi que você fez o trade dentro Faltou contexto, da né? Faltou consolidação contexto, e com né? um contexto meio bosta. Mas, Entendi. normal. Acontece. Tá anotado ali no diário essa bosta aí. Esse último ainda foi melhor do que o anterior, né? Esse daqui, Eu acho que esse aí tava mais fácil de executar aí do que o outro. sim, Porque esse aí sim. tinha as médias tudo em cima, caindo, né? Esse aí tava, tipo assim, o gráfico tava bom, faltou só o contexto, né? Uhum. Assim, ao meu ver ali, tipo assim, tinha a bandeirinha, tinha as médias para baixo, sabe? Tava, tipo assim, o gráfico ali, se não tivesse aquele fundo ali, igual você falou, tipo assim, seria
uma venda boa, saca? Eu acho, assim, É. no meu, Não, beleza. na minha concepção limitada, tá Ó, ligado? aqui eu tô mostrando exatamente como tava o gráfico na hora. É assim que eu tava vendo. Isso aqui não existe. Isso daqui também não existe. Tá? E a gente tem o que? A gente tem os alvos desse pivôzão comprido. Beleza. Ó, se eu tivesse olhando esse movimento, sabe o que eu faria? Nada. Pegaria esse pivô aqui e faria isso aqui, ó. Por que você faria isso? Perna de alta, correção, até onde corrige, até as retrações. Ó, Entendi. Você ia projetar as retrações dessa perna de alta, dessa perna de isso. correção. Porque, olha só, ele cumpriu já o alvo de 100% dessa perna, certo? Pá, puxou para baixo. Agora ele fez 1.100, quase 1.200 pontos, acho que deu 1.200 pontos, quase 1.300 pontos para cima. Não é pouca, não é como se fosse pouca coisa, certo? Ó, 1.300 pontos para cima. Ficou visualmente falando como se fosse um movimento fraco por conta da queda muito forte, certo? Mas ó, se você puxa, são 1.300 para cima. Aí ele começa a descer sem força, devagarinho, vem descendo, vem descendo, vem descendo. É muito mais fácil isso daqui ser uma correção do que ser uma nova perna de baixa, entende? Porque até para fazer uma nova perna de baixa, isso tudo daqui teria que virar um pivô. Então ele teria que vir daqui, corrigir até os 50%, que seria exatamente esse fundo, certo? Porque se ele foi 100%, 50% está aqui, concorda? E ele teria que corrigir até aqui para voltar a cair e buscar alvos aqui embaixo, Juro que eu tava pensando nisso aí que você falou. certo? Então se eu estou olhando aqui, pois é, mas eu vou considerar que o índice vai cair, caiu aqui 3.000, aí vai puxar daqui até, sei lá, os 99.000, vai cair 5.000 pontos no dia. Eu tava com o alvo projetado lá nos 98, que vergonha, velho. Pois é, complicado, entendeu? Esse tipo de movimento seria factível lá em março, no meio da crise. Aí ele seria factível. Agora hoje, com a volatilidade normal, é um pouco complicado pensar nele, entende? É mais sobre conhecer o mercado do que qualquer outra coisa. Faltou o XP, né, mano? Então olha só, essa perna de alta, isso aqui na verdade foi uma correção. Vamos ver se ele passou. Ó, olha o que acontece logo depois. Ele segura na retração e dá uma porrada para cima. Depois volta, rompe e tenta buscar o primeiro alvo. Não deu tempo porque fechou o mercado. Tá vendo? Tá vendo que isso aqui na verdade é um pivô de alta, não é um movimento É. de baixa, é uma correção para voltar a subir. Tipo assim, eu tava visualizando um pivô de baixo, aquilo que você comentou lá, o grandão, só que eu não me atentei à retração lá, né? Não foi na retração de 50 do movimento Não, maior. aqui provavelmente foi uma de 38. Deixa eu ver. Nem na de 38. Ó, ele chegou a bater na de 38 e voltou. Depois ele sobe de novo. Certo? Mas é muito mais sobre conhecer a forma que o mercado anda e, e
e olhar para trás. Porque ó, eu olhando aqui, é difícil pensar que ele iria cair muito mais. A não ser que eu tivesse um pivô bem claro nessa região aqui, por exemplo, projetando aqui, alguma coisa assim nesse sentido, não daria para fazer uma venda, certo? Teria que ter um alvo menor. Ou teria que ter um contexto interessante para buscar o terceiro alvo desse movimento aqui. Porque esse pivô aqui, ele ainda é válido até cumprir o último alvo ou até o movimento reverter, certo? Quando que um pivô deixa de ser válido? Quando ele cumpre todos os alvos ou quando o movimento vira, quando o movimento entra em reversão. No caso ali, ele entrou em reversão No quando caso, ele cruzou a bateu 20 no para segundo cima. alvo e entrou em reversão. Cruzou a 20, a maioria das vezes, é reversão consolidação, né? Quando o quê? Cruza? Quando cruza a 20, na maioria das vezes, é reversão consolidação, né? Depende muito. Tipo, aqui poderia muito bem ter dado um pivôzão de alta e explodido para cima, né? Mas não foi o caso. Fez o pivôzinho de alta, meio fraco, meio tímido, e depois foi subindo. Beleza? Entendeu o porquê do stop? Entendi. Valeu. Saquei. Bom, então é isso. Por hoje é só.